Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, rapaziada, trouxe um vídeo agora com urgência para falar tudo que rolou na reunião de agora à tarde entre Jorge Salgado e Alexandre Campelo em São Januário. Os dois que se reuniram para decidir ali falar sobre uma possível transição. E após essa reunião vergonhosa, que só aconteceu coisa ruim, tenho certeza, duas pessoas aí que não mostram condição nenhuma de gerenciar o Vasco, Jorge Salgado veio em seu Twitter falar mais uma vez besteira. Ele veio pedir e clamar a Levenciano terceiras eleições. Além de tudo, gravou um vídeo, mas eu vou falar pra vocês tudo que rolou, mas antes, dá uma olhada aí numa pequena parte do vídeo de Jorge Salgado, onde ele pede pra Levenciano novas eleições. Dá uma olhada aí com seus próprios olhos a vergonha que foi. Lá em São Januário, começando uma fase de transição, a reunião se deu com o presidente e com a nossa equipe de trabalho e a primeira impressão não foi nada boa. A gente tem sérios problemas a enfrentar. Provavelmente a gente vai chegar no final do ano com pendências do ponto de vista salarial, do ponto de vista de impostos, e essa situação não pode perdurar. Ela acaba afetando o nosso time no momento em que a gente mais precisa de recuperação. Então eu gostaria de fazer um apelo ao candidato Levenciano, a qual eu tentei me comunicar com ele e liguei para ele 3 vezes para a gente conseguir conversar sobre esses problemas que acontecem. A gente sabe que no dia 17 vai ter uma decisão, mas a gente sabe também, pode ser que essa decisão não defina, em definitivo, quem vai ser o novo presidente. Portanto, diante de um quadro gravíssimo em que o Vasco se encontra, eu acho que a gente não pode mais conviver com essa insegurança jurídica. Isso só atrapalha o nosso clube, só atrasa os nossos projetos de recuperação do Vasco. Então, Levenciano, depois de tentar 3 vezes falar com você, o apelo que eu faço é que a gente consiga fazer um acordo na Justiça em relação às eleições. A gente retira todas as ações e a Justiça promove uma nova eleição. Você é candidato, eu sou candidato. Eu acho que é a única solução viável para esse imbróglio jurídico, para esse impasse. É dessa maneira que a gente vai construir uma saída que vai beneficiar o nosso clube. Então, rapaziada, foi isso que aconteceu. Depois de tudo, depois dessa vergonha política, Jorge Salgado quer passar uma imagem de coitadinho, passar uma imagem que ele quer o melhor pro Vasco. E a gente sabe que isso não é verdade. Hoje à tarde a gente viu quem tava com Jorge Salgado. Eu trouxe um vídeo na parte da tarde falando sobre isso. Aí, pra quem não sabe, o vice-geral do Jorge, do senhor Jorge Salgado, é Carlos Osório, ex-deputado aí envolvido com coisa muito ruim dentro aí do sistema político do Brasil, trazendo coisas ruins da política pra dentro do Vasco, que é acabar com o nosso clube. E além disso tudo, né, tem dívida com o Campelo, tem um monte de coisa que o torcedor vascaíno sabe que tá acontecendo e sabe que tem coisa aí por trás dos planos. Chega agora e vai, conversa com o Campelo e pede terceiras eleições a Levenciano. Ele postou esse vídeo aí no Twitter, foi um vídeo grande, eu só mostrei uma parte pra vocês que eu achei que seria o essencial. E ele foi no Twitter e falou o seguinte: torcida vascaína, quero falar sobre 3 coisas com vocês. Primeiro, estive hoje em São Januário tratando da transição da gestão numa reunião com o presidente Campelo e sua equipe. Estamos no limite de tempo para que as soluções possam encaminhar. Realmente, o Vasco não passa por uma situação boa, passa por uma situação muito ruim. Isso daí é culpa de Alexandre Campelo e a gente já sabe disso, Jorge Salgado. E a gente já sabe também que se o senhor entrar, não vai solucionar nada, só vai piorar cada vez mais a situação. Ele continuou aí o Twitter, ele falou o seguinte depois disso: por isso, aproveita a ocasião para fazer uma proposta ao candidato Leven que soluciona de uma vez por todas a questão judicial. Chega de brigas, vamos à justiça juntos, retiramos todas as ações e assinamos um acordo para uma terceira eleição e encerrar definitiva essa confusão. É uma vergonha, Jorge Salgado. É uma vergonha o que você está querendo fazer com o Vasco. Deixa rolar o julgamento. Você tá com medo do julgamento, Jorge Salgado? Você tá com medo do resultado do julgamento do dia 17, né? Porque você já sabe o resultado que vai dar. Você já sabe que a justiça já tem um candidato. Um candidato não. A justiça já tem a resposta. A justiça já sabe quem venceu as eleições. Já sabe quem é o verdadeiro presidente do Vasco. E você sabe o que tá querendo fazer? Destruir. Você, por poder, não quer abrir mão. Você não quer abrir mão do seu poder. Você quer destruir, ó, com essa instituição. Então abre mão, Jorge Salgado, pelo amor de Deus. Você vir agora pedir terceira eleição, depois de tudo que está acontecendo, conturbar mais ainda o ambiente do Vasco.
Pelo amor de Deus, Jorge Salgado, bota a mão na sua consciência. Você tá com medo. Terceira eleição, você sabe que você veio a público pedir terceira eleição se passar de bonzinho, porque foi isso que você fez aqui. Vamos à justiça juntos, retiramos todas as ações e assinamos um acordo para uma terceira eleição e encerrar em definitivo essa confusão. Quer passar uma imagem de bom moço, que o torcedor vascaíno sabe que você não é, Jorge Salgado. Então para com isso, não vem passar essa imagem. Você tá fazendo isso e você sabe a resposta que você vai receber de Levinciano. Quantas vezes ele já não falou que não aceita a terceira eleição? A eleição que aconteceu dia 1º foi a do Vasco. A eleição que aconteceu dia 7 foi a verdadeira. Você sabe disso, que pra ele é essa a opinião e vai ser até o final. E ele próprio falou que se dia 17 ele não for considerado presidente, ele vai sair. Então não se preocupe. Porque se você dia 17 ganhar lá, se dia 17 o desembargador desconsiderar as eleições dia 7, você vai ser o presidente. Então por que essa preocupação das eleições, de terceiras eleições, não tem lógica? Você tá com medo, porque você sabe quem é o verdadeiro presidente. Você sabe qual vai ser a resposta do juiz, do desembargador no dia 17 no julgamento. Você sabe que o presidente do Vasco definitivamente é Levinciano. Então você, Alexandre Campelo e todo mundo da política do Vasco querem arranjar uma forma para destruir com o nosso clube. A gente sabe. Então você vir fazer esse pronunciamento no seu Twitter é uma vergonha. Ele finalizou da seguinte maneira. E finalmente, minha mensagem aos torcedores. A situação é delicada, mas precisamos apoiar um time até a última rodada e blá 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 blá. Ficou falando aí sobre apoiar o time, como sempre Jorge Salgado faz, tentando passar uma imagem de bom moço. Então cada vez mais a gente vê quem é o lado errado dessa política do Vasco. Cada vez mais a gente vê a vergonha. O que ele está fazendo com o clube, o que ele e Alexandre Campelo estão tentando fazer com o clube é destruir com o Vasco. Então eu trouxe tudo o que aconteceu, uma vergonha. Depois dessa reunião, a gente já sabia que uma reunião com esses dois sujeitos, com esses dois cidadãos que estão aí tentando destruir o nosso clube, a gente já imaginava no que ia dar e deu nisso daqui. Jorge Salgado clamando, implorando por terceiras eleições no Vasco. A gente sabe se acontecer terceiras eleições, no que vai dar, né? Não vou julgar, não vou acusar ninguém, porque essa não é minha índole, mas que é esquisito. Ah, meu amigo, é demais. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo urgente, trazendo uma notícia rápida, falando tudo que rolou, vergonhoso essa situação que o nosso gigante da colina vive. O Vasco sangra e tem gente brigando por poder. Situação, opinião, chegam a um acordo, para com essa palhaçada. Mas esse foi o vídeo de forma rápida, trazendo tudo que rolou pra vocês. Um grande abraço a todos e saudações vascaínas.